Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de corrente elétrica. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na tira, Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista, na época, teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de se manter protegido da chuva, de modo que não fosse eletrocutado, como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento. Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas produzidas, geralmente, entre uma nuvem e o solo, ou entre partes de uma mesma nuvem, que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje, sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 10 a 5 ampere e que as tempestades que ocorrem em nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos por segundo por meio das descargas elétricas é aproximadamente. Então, essa questão, ele pediu o seguinte, ele quer a ordem de grandeza do número de elétrons que são produzidos, por segundo por cada descarga elétrica dessa. No caso, pelas 100, as 100 descargas elétricas por segundo. E cada descarga elétrica, ela tem a 10 a 5 ampere. Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que a corrente elétrica é igual à quantidade de carga divididos pelo tempo. Como ele está pedindo que a gente ache o número de elétrons, eu tenho que lembrar também que a quantidade de carga é igual ao número de elétrons. Como ele quer o número de elétrons, ele deu quanto que vale a carga do elétron, então eu vou ter que descobrir o quê? A quantidade de carga. Então, a gente sabe o seguinte, a gente tem 10 a 5 ampere, que é a corrente elétrica, vai ser igual a carga divididos por. A gente não tem 100 raios por segundo, então eu vou ter 100 raios em 1 segundo, que é exatamente o tempo que eu vou usar. Então, a quantidade de carga vai ser 10 a quinta vezes 100 é 10 ao quadrado, não é? Então, eu vou dizer que a quantidade de carga é 10 a 7 coulomb, certo? Agora, eu venho aqui e substituo para achar o número de elétrons, que é o que ele quer. Então, eu sei que o número de elétrons vai ser a quantidade de carga divididos pela carga do elétron. Então, N vai ser igual a 10 a 7 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente tem que lembrar que quando a gente escreve o 10 a 7, tem o 1 vezes, aquele invisível aqui. Então, vai ficar assim, 1 vezes 10 a 7. Então, a minha conta fica 1 divididos por 1,6 vezes 10 a 7 vezes 10 a 19, porque tem a propriedade das potências que diz que quando a potência vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Beleza? Aqui ficou feio. Vamos consertar aqui. Aqui é 7. Então, fica 10 a 7 aqui. Aí, se eu pegar o 1 e dividir por 1,6, isso vai me dar o valor de 0,625 vezes 10 a 7 vezes 10 a 19. Como a gente vai falar na ordem de grandeza, a gente tem que representar esse número aqui em notação científica. Então, eu posso escrever o seguinte, se eu passar a vírgula para cá, vai ficar 6,25 vezes 10 a sexta vezes 10 a 19.
Então, meu número de elétrons vai ser 6,25 vezes 10. 6 mais 19 vai dar 25, certo? Então, esse aqui é o número de elétrons que o problema quer. Só que ele quer que a gente represente em ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela é representada pela raiz de 10. Raiz de 10 é aproximadamente 3,16, tá? Então, a ideia aqui é, se o número que está na potência, né, na notação científica, for maior que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Se o número que está multiplicando a notação científica for menor que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a nona. Então pensa comigo. 6,25 não é maior que 3,16? É. Então a minha ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado a 25 mais 1. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 26. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.